Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir essa videoaula, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade à unidade 10, que na realidade na apostila, se eu não me engano, é a unidade 8. Mas enfim, então a unidade é sobre ácidos, beleza? A gente vai resolver exercícios hoje para a gente lembrar toda aquela questão de nomenclatura, de força de ácidos e tudo mais. Bom, os exercícios que eu escolhi para a gente fazer hoje é o exercício 1, o exercício 3, o exercício 8 e o exercício 9, beleza? Então a gente vai resolver esses exercícios para a gente fixar o que a gente já viu na aula anterior, beleza? Vamos começar? Bom, esse exercício aqui é para que a gente dê o nome para esses ácidos aqui, né? Então, aqui a gente tem as formas moleculares dos ácidos, e o que o exercício nos pede é que a gente dê o nome deles, certo? A gente aprendeu a aula passada como dar nome para ácidos, e hoje a gente vai aplicar isso nesse exercício, ok? Então, vamos lá. Esses dois primeiros ácidos, a coisa que a gente pode notar deles é que eles são hidrácidos. Por que que são hidrácidos, gente? Lembra? Eu falei aula passada que hidrácidos são os ácidos que não possuem oxigênio. Então, aqui a gente só tem o H, que é o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Não tem nenhum oxigênio. E a B aqui a gente tem o hidrogênio e o iodo. Não tem nenhum oxigênio. Então, eles são hidrácidos. Lembra lá que para a gente fazer a nomenclatura de hidrácidos, a gente só precisava colocar um hídrico no final, certo? Ó, então, como que era a regrinha? A gente colocava primeiro o ácido, depois somava o nome do elemento. Aqui, no caso, a gente tem a junção, né, do carbono com o nitrogênio. Esse daqui a gente chama de cianeto, certo? Então, ia ficar ácido, cian, mais a soma do hídrico, então, ácido cianídrico, certo? Então, ácido, que sempre tem que estar, o cian, que é do nome que está ligado com o hidrogênio, e o hídrico, que é a convenção de hidrácidos. Então, nessa mesma perspectiva, né, nessa mesma regrinha, a gente consegue dar nome aqui para o HI, não é? Então, a gente tem o iodo ligado ao hidrogênio. Então, a gente começa com o ácido, depois o nome do elemento que está ligado, então fica io mais o hídrico, então ácido iodídrico, beleza? Lembrando que quando a gente tem uma sílaba, por exemplo, que termina com uma vogal, né? Então iodo, a gente substitui ela pelo hídrico, certo? Então fica ácido iodídrico, beleza? Bom, mas esses daqui em diante a gente consegue perceber que todos eles são oxiácidos, não são? Ó, notem aqui comigo. Esse tem oxigênio, esse tem oxigênio, esse também tem e esse também tem. Então, são oxiácidos. Lembra lá que para a gente fazer a nomenclatura de oxiácidos, a gente precisava levar em consideração o ácido padrão? Então, aqui, para auxiliar a gente a dar nome para esses ácidos, eu trouxe aqui a tabelinha dos ácidos padrões, né? Dos oxiácidos padrões. Então, a gente tem o ácido clórico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e ácido carbônico. Lembrando que os padrões sempre terminam com ico. Ico. Lembram? Beleza. Que era a primeira regra que a gente viu lá passada. Então, vamos lá. Para a gente dar nomenclatura para esse ácido aqui, a gente tem que ver qual que é o ácido padrão dele. Observando aqui na tabelinha, a gente consegue ver que o ácido padrão desse ácido aqui é o ácido clórico. Beleza, ó, que legal. Identificamos qual que é o ácido. Então, primeiro passo, check, conseguimos. Identificamos o ácido padrão. Agora a gente tem que verificar se esse ácido tem oxigênio a mais ou oxigênio a menos, certo? Então, ó, aqui no ácido padrão, o ácido tem
3 oxigênios. Em contrapartida, aqui ele só tem 2, ou seja, ele tem 1 a menos, certo? Então, qual que é a regrinha que a gente usa quando a gente tem um oxigênio a menos do ácido padrão? Qual será que é? Pensem um pouquinho aí, podem até voltar para conseguirem responder. Então, a regrinha que a gente usa é acrescentar oso no final do nome do ácido. Então, vai ficar ácido cloroso. Então, vai ser o ácido mais cloro, né, oso, com o sufixo oso, beleza? Então, a gente olha o ácido padrão, vê se tem oxigênio a mais ou a menos no que a gente está comparando. E aí, só ver as regrinhas lá para conseguir dar o nome, beleza? Vamos olhar aqui agora esse daqui, AD? Vamos lá. Vamos ver se tem aqui nos ácidos padrões, né? Olha lá, aqui corresponde com o ácido padrão, ó. Ele é um ácido padrão. O D, a gente está tratando de um ácido padrão e a tabelinha já me dá o nome de como que é esse ácido padrão. É o ácido carbônico. Agora E. A gente tem aqui o H3PO2 e a gente tem que encontrar o ácido padrão dele para a gente descobrir como que a gente vai, qual regrinha a gente vai usar, beleza? Então, vamos ver, observar aqui os ácidos padrões que a gente tem. Ah, olha aqui, ó. Parece-me que o ácido padrão da E é o ácido fosfórico, não é? É o ácido fosfórico, que é o H3PO4, e aqui tá H3PO2, beleza? Então, ó, a gente agora descobriu qual que é o ácido padrão desse ácido, e a gente vai observar quantos oxigênios tem de diferença. Então, aqui no ácido padrão, a gente tinha 4 oxigênios. Já nesse, a gente tem 2 oxigênios, ou seja, a gente tem 2 oxigênios a menos do ácido padrão. Quando a gente tem essa configuração de ácido, né, em relação ao seu padrão, qual que é a regrinha que a gente usa? Qual que é a regrinha que a gente usa? Vocês podem buscar lá nos slides da aula anterior para conseguir responder essa. Qual a regrinha que a gente usa quando a gente tem 2 oxigênios a menos do ácido padrão? Vamos pensar um pouquinho? Bem, se precisarem de tempo, pausa o vídeo aí, né? Tentem responder também o resto aí. A regra que a gente faz, a gente acrescenta um hipo e um oso. Então, a gente acrescenta o prefixo hipo e o sufixo oso ao nome do ácido. Então, vai ficar ácido hipofosforoso, certo? Então, ácido, todos têm ácido, né? Tanto hidrácido quanto oxiácido. Aí, a gente tem o prefixo hipo, o nome do elemento fosforoso e o sufixo oso. Também tem um nome que ele é conhecido também, mas não respeita a regrinha que a gente usa, mas também é um nome que pode ser dado para essa fórmula molecular, que é ácido fosfínico, sabe? Também tem esse nome. Então, às vezes vocês podem pesquisar na internet e vão encontrar esse nome aqui, certo? Mas, de acordo com a regra, o nome dele vai ser ácido hipofosforoso, beleza? Bom, então vamos ver esse daqui agora. A gente tem HClO4, beleza? Vamos descobrir qual que é o ácido padrão dele? Vamos lá, vamos observar aqui na tabelinha, ó. Aqui, ó, achei, professora, aqui, ó, tá aqui o ácido padrão. Isso mesmo, ó, é o ácido clórico. Quantos oxigênios que o ácido clórico tem? 3. E quanto que é o oxigênios que tem esse ácido aqui? 4. Então, esse daqui tem o que ele tem? Ele tem um oxigênio a mais do ácido padrão. Então, o ácido padrão tem 3 oxigênios e esse daqui tem 4. Então, tem um a mais do ácido padrão, certo? Então, qual que é a regrinha que a gente usa quando a gente tem oxigênios a mais, certo? A gente usa per. Coloca o prefixo per, beleza? Então, vai ficar ácido perclórico, certo? Então, fica o prefixo per
e o sufixo ico continua. Então, é per e ico, que a gente usa quando a gente tem um oxigênio a mais do ácido padrão. E aqui, por último, a gente tem esse ácido aqui, H2SO3. Bom, vamos encontrar qual que é o ácido padrão desse daqui? Vamos ver. Ah, achei, professor, aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. Esse daqui mesmo. Então, vamos observar quantos oxigênios que o ácido sulfúrico tem. Tem 4. E quanto que esse ácido tem? Tem 3. Então, significa que ele tem um oxigênio a menos do ácido padrão, certo? Isso mesmo. Então, qual que é a regrinha que a gente usa quando a gente tem um oxigênio a menos do ácido padrão? A gente viu isso em algum exercício atrás. Qual será que é, gente? Isso mesmo, a gente usa o sufixo oso. Então, no final do nome a gente coloca oso. Então, vai ficar ácido, que todos têm o ácido, sulfuroso, certo? Porque tem um oxigênio a menos do ácido padrão. Beleza? Ficou claro isso daqui, gente? Então, para dar nome para ácidos é questão de fazer exercício e prática, beleza? Porque às vezes na hora a gente fica com dificuldade para conseguir dar os nomes, mas fazendo bastante exercício vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Nesse exercício aqui, né, o exercício 3, a gente vai escrever as equações de ionização desses ácidos aqui, beleza? Então, aqui tá me dando o nome dos ácidos, não a fórmula molecular. Então, vamos descobrir qual que é a fórmula molecular deles, para depois a gente conseguir fazer a equação de ionização, beleza? Então, ó, vamos começar pela A, ácido bromídrico, beleza? Então, qual será que vai ser a fórmula molecular do ácido bromídrico? Então, que eu sei que é um ácido, então tem H no meio, tem um hidrogênio no meio. O brom vem de bromo, então eu sei que é bromo. E o hídrico é da regra de hidrácidos, então eu sei que não tem oxigênio nessa estrutura, nessa fórmula molecular. Então, os únicos que eu sei que tem é o H e o bromo. Então, a fórmula é HBr, beleza? Então, vamos fazer aqui a equação de ionização. Então, ó, como que a gente faz? Vai ser HBr, H+, mais Br-. Certo? Então, a gente também tem que respeitar aqui, ó, a carga dos íons que se formaram, né? Porque é ionização. Então, aqui nessa ligação covalente não haviam íons, porque aqui é compartilhamento de elétrons e não transferência definitiva deles, certo? Então, eles se ionizam em meio aquoso, ou seja, eles formam íons. Então, a gente tem o próton, que é o H+, e tem o ânion, que é o Br-. Mas lembra lá que eu falei que a gente também pode escrever dessa maneira aqui, ó. HBr é igual a H3 ao mais Br-. Beleza? Por que que a gente pode escrever com o íon hidrônio? Porque esse próton aqui, né, que é o H+, ele não vai ficar sozinho, né? Porque ele não vai ser estável, ele não tem nenhum elétron na camada dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se juntar com a água, porque todos os ácidos de arrênios, eles estão em solução aquosa, ou seja, solução aquosa significa que tem a presença de água. Então, esses íons que se formaram, o H+, né, que foi formado, ele vai se ligar com as moléculas de água para formar o íon hidrônio, para ele não ficar sozinho, né? Então, é muito melhor ele estar associado à água do que ficar sozinho como o H+. Então, numa solução, a gente não vai ter sozinho o H+, a gente vai ter o íon hidrônio, que é a junção do próton com a água, beleza? Bom, agora que a gente tem um ácido nitroso, como que será que é a nomenclatura do ácido nitroso? Como a nomenclatura a gente já tem, né? Qual será que é a fórmula molecular? Vamos lá. Então, a gente tem ácido, então aqui tem um ácido, é um H, tem I no meio. O Ni
de nitrogênio, nitro de nitrogênio. E o oso, lembra, esse oso aqui vem da regra de oxiácidos, ou seja, então a gente sabe que aqui tem oxigênio, beleza? Então a gente sabe que tem H, a gente sabe que tem nitrogênio e a gente sabe que tem oxigênio. Então, HNO2, beleza? Porque em relação ao seu ácido padrão, né, que é o ácido nítrico, que tem 3 oxigênios, e nitroso só vai ter 2, beleza? Então, HNO2. A equação de ionização que a gente vai fazer, aqui eu só vou fazer as que tem o íon hidrônio, sabe? Mas vocês também podem fazer com o próton, beleza? Então, pode ser ambas. Essa daqui é mais completa, mas essa daqui também consegue representar o que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá. Aqui vai ser HNO2, que forma H+, mais NO2 menos, certo? Então, essa é a equação de ionização para o ácido nitroso. Agora aqui, ácido sulfuroso. Então, a gente também já viu até no slide anterior como que era a fórmula molecular do ácido sulfuroso, e a gente sabe que é um oxiácido, porque pela terminação nos mostra que está de acordo com a regrinha dos oxiácidos, certo? Então, a gente sabe que é H2SO3. Tem um oxigênio a menos do ácido padrão. E aí, para a gente fazer a ionização, né, a equação de ionização, a gente repete aqui o ácido, né? Então, vai ser H2SO3, que vai se ionizar em H+, mais SO3. Ó, aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. Que esse 2 aqui, lembra quando a gente faz coisa, a gente troca as cargas, né? A carga que tava aqui a gente passa pra cá, que tava pra cá, passa pra lá. Mas aqui no caso, ó, o SO3, ele é um íon, e ele é um íon divalente, bivalente. Então, ele tem uma carga 2-, certo? Então, para eu conseguir deixar essa molécula sem carga, com a carga zero, o hidrogênio só tendo um maisinho, eu vou ter que multiplicar por 2 esse hidrogênio para que tenha duas cargas positivas para se anular com essas duas cargas negativas do SO3, beleza? Então, aqui vai ser menos 2. E aqui no coeficiente estequiométrico a gente coloca 2, certo? Porque se eu tenho 2, vai dar certo aqui. Eu tinha 2 hidrogênios aqui, tem que ter 2 hidrogênios aqui, beleza? Então, tá bom. Agora, o ácido fosfórico, beleza? O ácido fosfórico, inclusive, é um ácido padrão, lembra? Então, olha lá. Como que é a fórmula dele? Esse daqui a gente consegue ver lá na tabelinha. Então, ácido fosfórico, como que a gente vai fazer a equação de ionização desse ácido? Vai ser bem parecido com os outros. Então, ó, H3PO4, que vai se ionizar em H+, mais PO4, tá? E aqui eu queria fazer um adendo para vocês, que é o seguinte, que esses ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável, eles não ionizam 2 hidrogênios de uma vez, isso ocorre por etapas. Então, por exemplo, aqui no H2SO3, e esse daqui também serve para o H3PO4, primeiro vai ionizar um hidrogênio, e depois que ionizar esse hidrogênio, ioniza-se o outro. Então, é por etapas, não acontece tudo de uma vez. E também, outra coisa que é importante, vocês podem anotar isso, né? Vai que acaba perguntando ou caindo isso, é que a força, né, para que a gente, tipo, a facilidade, na verdade, para que a gente consiga tirar o primeiro hidrogênio, vai ser melhor, vai ser mais fácil. Então, vai ser mais fácil eu tirar o primeiro hidrogênio do que o segundo, certo? Então, o primeiro hidrogênio vai ser mais ionizável do que o segundo hidrogênio, porque esse primeiro hidrogênio vai sair mais fácil
do que o segundo, certo? E aqui também. Então, ó, a saída do primeiro hidrogênio vai ser mais fácil que o segundo hidrogênio do que o terceiro hidrogênio. Então, toda vez que eu tirar um hidrogênio, o segundo que eu for tirar vai ser mais difícil que o primeiro, certo? Bom, aqui para a gente finalizar essa equação aqui de ionização, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar que aqui a gente tem 3 hidrogênios no produto, só que no reagente a gente só tem 1. Então, a gente tem que colocar o coeficiente estequiométrico 3 aqui, beleza? E a carga do ânion aqui, que é o PO4, é 3 menos, certo? Por que 3 menos, ó? Você viu que eu precisei colocar um índice 3 aqui no hidrogênio para conseguir ter 3 cargas positivas para anular com 3 cargas negativas, beleza? E aqui o ácido acético, né? Na verdade, esse daqui é um ácido orgânico. A fórmula dele é essa daqui. Essa daqui eu já estou mostrando para vocês porque a gente não comentou sobre isso, certo? E outra coisa, ácidos orgânicos, eles tendem a ser bem mais fracos do que ácidos não orgânicos, ácidos inorgânicos, certo? Então, ó, a dissociação aqui vai ser semelhante a todas, não é porque é um ácido orgânico que vai ser diferente, certo? Então, a gente tem COH se ionizando, então a gente vai ter CH3COO-, certo? Que é o íon. E o hidrogênio que vai sair é esse hidrogênio aqui que estava aqui. Então, por isso que vai se formar uma carguinha negativa aqui. Então, a gente vai ter mais H+, certo? Então, essa é a ionização do ácido acético. Não é diferente das outras, né? É até que simples, porque a gente já viu como é que as outras íons se comportam da mesma maneira, certo? Bom, o próximo exercício é bem interessante também. Nesse exercício aqui, a gente vai falar sobre a questão de ionização em água, né? Então, a questão de porcentagem de que um ácido vai se dissociar. Então, vamos ler o enunciado aqui para a gente entender o que ele quer. Ó, após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Com base nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido era... Então, ele quer saber qual que era a porcentagem de ionização do ácido. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Se a gente tem as moléculas não ionizadas, que se eu multiplicar ela quatro vezes, eu vou ter a quantidade de moléculas ionizadas. Então, eu tenho as moléculas não ionizadas. Se eu fizer o quádruplo dela, eu vou ter as moléculas ionizadas. Então, não ionizadas e ionizadas. Sendo que a ionizada é 4 vezes a ionizada. Beleza? Então, ó, a gente tem o quê? Que é 100%. Um ácido ele pode se ionizar 100%. Então, um ácido ele vai poder se ionizar 100%. Para a gente encontrar qual que é a parcela das não ionizadas, a gente tem que entender que é como se esse 100% tivesse dividido em 5 vezes, certo? Esse é o raciocínio que eu tive para resolver essa equação aqui, né? Se vocês tiverem um diferente e chegarem no mesmo resultado, comentem ou falem aí para mim, ah, professora, eu fiz de um jeito diferente e também deu certo. Mas quando eu fui resolver, eu pensei dessa maneira. Então, ó, se eu vou ter o valor das não ionizadas e vou ter 4 vezes o valor das ionizadas, significa que eu posso separar o meu 100% em 5 partes, certo? Porque se eu separar em 5 partes, uma parte vai ser da não ionizada e as outras 4 partes vão ser das ionizadas. Faz sentido para vocês? Tentem pegar o raciocínio, não sei se vocês vão entender se é um raciocínio fácil, né? Mas quando eu fui resolver, fez sentido para mim. Mas, também se vocês precisarem que eu explique melhor ou de novo, só vocês também comentarem aí que eu ajudo vocês. Mas lembrando também que se vocês arrumarem outro jeito, me avisem aí.
Então, uma parte vai corresponder às não ionizadas e as outras 4 partes vão corresponder às ionizadas. Então, em tese, a gente tem 5 partes. Né? É como se a gente estivesse fracionando esse 100% em 5 partes. E que a gente sabe que a fração que vai corresponder às não ionizadas é 1. E as ionizadas são 4. Certo? Então, é como se fosse uma fração. Se a gente dividir esse 100% por 5, a gente vai encontrar que cada partezinha, né, então a gente dividiu em 5 partezinhas, cada parcelinha vai corresponder a 20%. Certo? Então, se a parcela de não ionizadas corresponde a só uma parcela, né? Só uma vez, só uma parcelinha dessa daqui, como se fosse uma fração, né? 1/5. Então, as ionizadas correspondem a isso, a essa fração. Então, 20%. Já as ionizadas vão corresponder a 4/5. Certo? Isso mesmo. Então, essa é como se fosse a fração de cada uma. Mas de uma forma mais simples, a gente pode pegar esse 20% e multiplicar por 4, né? Porque se uma parcela vale 20 e esse 20 corresponde às não ionizadas, se a gente multiplicar por 4, a gente encontra as moléculas ionizadas, que é o quádruplo das ionizadas. Então, 20 vezes 4, a gente encontra que é 80%. Então, 80% das minhas moléculas estão ionizadas e outros 20% não são ionizados, ou seja, a resposta é a E. Então, 80% das minhas moléculas são ionizáveis, beleza? E o último exercício, não menos importante, a gente aqui tem o exercício 9, que pede para que a gente escreva as formas moleculares desses seguintes ácidos: do ácido hipoiodoso e do ácido perbrômico, certo? Então, aqui a gente consegue notar que eles são oxiácidos. Por quê? Porque ele tem as regrinhas dos oxiácidos, que, ó, aqui, ó, hipo mais oso e per mais ico. Então, essas regrinhas são só de oxiácidos, não de hidrácidos. Então, a gente já sabe que na fórmula molecular vai ter que ter oxigênio. Ó, então aqui a gente vai ter o H, ó, a gente tem vai ter o hidrogênio, obviamente, né? Vai ter o iodo, ó, iodoso, então vai ter iodo, e vai ter o oxigênio, porque é um oxiácido. Então, a gente já tem H, I e O, certo? E o ácido perbrômico, ó, a gente tem per, o bromo, né, que é o Br, que é o bromo, e o ico. Então, significa que a gente tem, nessa fórmula, H, B, R e oxigênio, certo? Então, a gente tem esses três... Opa, malta de novo. A gente tem esses 3 elementos nessa fórmula molecular, certo? Então, a gente já descobriu quais elementos que estão nessas moléculas, de acordo com o que a gente conseguiu extrair do nome. Mas aí, a gente tem que ver se a quantidade dos elementos está certa. Então, aqui, ó, pro hipoidoso, a gente sabe que quando tem o hipo e tem o oso, hipo e oso, a gente tem 2 oxigênios a menos, certo? A gente tem 2 oxigênios a menos aqui. Então, a gente consegue ver que a quantidade de oxigênio, de iodo e de hidrogênio estão certas. Então, é 1 para 1 para 1, beleza? Então, esse daqui já tá. Então, hipoiodoso a gente já sabe que tá certo. Agora, no ácido perbrômico, isso daqui vocês podem até procurar uma tabela de ácidos padrão, né, para ver se ajuda. Mas aqui no ácido perbrômico a gente tem o hidrogênio
a gente tem o Br. A gente tem que ver qual que é a quantidade de oxigênio. Por quê? O que influencia esses prefixos e sufixos? A quantidade de oxigênio. Determinando a quantidade de oxigênio, a gente sabe se a gente coloca o sufixo hipo ou o sufixo oso. O prefixo hipo ou o sufixo oso. Aqui, quando a gente tem o prefixo per e o sufixo ico, a gente sabe que o ácido ele tem um hidrogênio a mais do seu ácido padrão, certo? Então, a gente pode saber que aqui é um 4, beleza? Porque tem um a mais do seu oxigênio padrão. Então, HIO, HBrO4. Só de vocês interpretarem quais elementos que participam do ácido, da fórmula molecular do ácido, já é meio caminho andado. Aí o que precisa ser feito é só vocês descobrirem a quantidade de oxigênio, porque é o que vai definir o prefixo e o sufixo do ácido, que no caso é um oxiácido, beleza? Então era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me manda mensagem, me fala aí, que eu tô aqui para ajudar, beleza? Então, um beijo, até a próxima.